Alô, exercícios gráficos do Move. Vem com o Rodrigão, vem. Então, bora treinar esses gráficos do Move para ver o que sai. Primeira lista tá na tela e fui. Começando, uma partícula se move ao longo do eixo X. A figura mostra o gráfico da velocidade da partícula em função do tempo. Sabendo-se que a posição da partícula em t igual a 0 é menos 10, se ele falou a posição da partícula em t igual a 0, opa! Ele falou a posição inicial. Calcule a posição da partícula quando t for 4 segundos em metros. Vou sair aqui do meio para você ver o negócio. Esse gráfico é o gráfico de velocidade por tempo. Pera aí, você estudou com o Rodrigão? Estudou? No gráfico velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico será o ΔS. Só que eu não vou fazer a área de tudo não, porque ele só quer do 0 até o 4. Você viu aqui, ó, no tempo igual a 4 segundos. Então você vai fazer a areazinha debaixo do gráfico até chegar no 4 segundos. Essa figurinha aqui é um trapézio. Então você vai fazer a área do trapézio para descobrir, né, essa areazinha aqui, para descobrir qual foi o deslocamento. Sabendo o deslocamento e sabendo a posição inicial, a gente sabe qual será a posição final da partícula. Então vamos ver. Gráfico V por T, a área ela é igual ao ΔS. A área desse trapézio aí, ó, vai ser Bzão mais Bzin vezes altura sobre 2. Identifica para o tio Rodrigão. O Bzão é esse tamanho aqui, ó, 4. Mais o Bzin é esse tamanho aqui, ó, essa distancinha do 2 até o 4. Vai estar do 2 até o 4, qual que é esse tamanho? 2. Vezes a altura é isso aqui, ó, a distância entre as bases, que está do 0 até o 10. Então é 10. Sobre 2. Então essa área, ó, 6 vezes 10, 60, dividido por 2, 30 metros. Esse aqui foi o ΔS. Então foi o deslocamento. Você sabe que ΔS ele é posição final menos inicial. Eu saí do meio. Aí do meio. Então a posição final, que é o que ele quer saber, calcule a posição da partícula, é o ΔS, passa o S0 que está menos para lá mais o S0. Então a posição final é 30 mais, qual que era a posição inicial? Fala pro ti. Menos 10. Então mais menos 10. Mais com menos dá menos. Então a posição final é 20 metros. Pegou? Então para essa questão, você calculava o ΔS com a propriedade do gráfico, né? Fazendo a área N do gráfico V por T. Depois você fazia o esqueminha para saber a posição final. Certo? Vamos encarar um textinho do Enem? Vamos encarar um Enem? Bora! Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Vamos ao procedimento. A partir daqui, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Então, no primeiro terço, o movimento é acelerado partindo do repouso. Mantém a velocidade constante por outro terço. O segundo terço, então, o trajeto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu estou acelerando, partindo do repouso. Na segunda parte, eu estou com velocidade constante. Na terceira parte, ó, por outro terço, reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Nós temos aqui alguns gráficos e é importantíssimo você olhar para os eixos do gráfico, para você entender que gráfico é esse. É o gráfico da posição, é o S por T.
Vamos analisar a primeira situação, letra A. Se você reparar nesse trecho aqui, ó, a posição ficou constante. Se a posição ficou constante, o móvel fica parado, né? Você está sempre na mesma posição. E o trem não ficou com a posição constante em momento nenhum. Vamos lembrar? Primeiro ele acelera, depois ele parte com V constante, depois ele freia. É isso que nós temos que procurar. Esse segundo trecho, então, está errado, porque com velocidade constante você não para não, filho, você continua andando. Esse aqui, se você reparar, começa bem com uma concavidade para cima acelerando, depois ele fica retinho, certo, porque aqui ele está em MU, movimento uniforme, só erra no final, porque como a boquinha está para cima, aceleração positiva, ele deveria estar acelerando nesse processo, né? Mas no último processo ele está freando. Esse aqui é todo maluco, né? Posição constante, aqui reto, tudo errado. Vou sair do meio para você ver aqui esses dois ao mesmo tempo. Vê que esse aqui tem aquele problema da posição constante, como se o carro tivesse parado durante esse instante. Então nós ficamos realmente com a letra C. Por quê? O movimento tem concavidade para cima, uma aceleração positiva nesse primeiro instante. Depois fica retinho, porque a velocidade está constante. E depois a concavidade fica para baixo, aceleração negativa, está freando. Mais uma questãozinha excelente, essa de VOF, ó. Vem com o Rodrigão. Analise as afirmações sobre o movimento cujo gráfico da posição por tempo está representado a seguir. E analise V ou F. Então você tem aqui um gráfico da posição pelo tempo. E ele vai perguntar nas alternativas. Sai do meio, Rodrigão. O que é V, o que é F, qual que é o trecho acelerado, qual que é o trecho retardado. Aqui nós vamos ter que usar aquela visão que o Rodrigão passou no finalzinho da aula de gráficos. Vocês vão ver aqui agora, quer ver? No primeiro trecho, galera, daqui até aqui, do 0 até o T1, se eu fizer as tangentes, você vai ver que elas estão ficando cada vez menos inclinadas, ó. Como as retinhas tangentes ao gráfico estão ficando menos inclinadas, ele está freando. Daqui para frente, ela vai empinando para baixo, né? Está acelerando. Está acelerando para baixo, mas está ficando mais empinada, a velocidade está aumentando. A partir do tempo igual a 2, ó, vai ficando menos inclinada a reta tangente. Então, a velocidade está diminuindo. Se você lembrar do que eu te contei, você vai lembrar que quanto mais inclinada, tanto para baixo quanto para cima, a reta tangente ao gráfico S por T, posição por tempo, quanto mais inclinado, mais veloz. Quanto menos inclinado, menos veloz. Tanto faz se é para cima ou se é para baixo. Então vamos analisar no final. O movimento é acelerado de 0 até T1. De 0 até T1 é esse primeiro trecho. Está ficando menos inclinado, ó. Então a velocidade está diminuindo. Não é acelerado. Então essa primeira é falsa. O movimento é acelerado de T1 até T2. De T1 até T2 é essa parte. Você vê que o gráfico, a tangente estava retinha e aí ela vai inclinando cada vez mais para baixo. Então essa reta tangente inclinando cada vez mais para baixo está ficando mais veloz. Então é acelerado. Verdadeiro. O movimento é retardado de T2 a T3. O que você tem que analisar para ver se é acelerado ou retardado? Você tem que ver se a velocidade está aumentando ou está diminuindo. Retardado, a velocidade tem que estar diminuindo. E ele está analisando agora o instante T2 ao instante T3. Aqui, faz as tangentezinhas. Ó. Ela está ficando menos inclinada. De tal forma que chega aqui, ela nem está inclinada, está reta. Então, ela está diminuindo a velocidade. É retardado. Isso aqui é verdadeiro. D. A velocidade é positiva de 0 até T2. Como que eu sei se é positivo ou se é negativo? Para o lado que está empinada a carroça da tangente, ó, faz as retinhas tangentes, aqui está empinado para cima, aqui fica reto, né? E aqui começa a empinar para baixo. Isso quer dizer que teve uma inversão de movimento. Isso quer dizer que aqui a velocidade era positiva, ó, para cima. Aqui as tangentes são para baixo, então a velocidade ficou negativa. Então a D é falsa também. A velocidade é negativa de T1 até T3. De T1 até T3, trace aqui, ó, daqui até aqui. Trace as tangentes.
sempre para baixo. Tá vendo que nunca ficou para cima? É sempre para cá, ó. Tan, tan, tan. Então é sempre negativa. Verdadeiro. Moral da história. Com as retas tangentes no gráfico S por T, dá para você saber se a velocidade é positiva, se ela é negativa, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Não se esqueça disso porque cai demais, demais. Por fim, essa 4 da FUVEST para matar, questãozinha bonita até. Vamos fazer. As velocidades de crescimento vertical de duas plantas A e B de espécies diferentes variaram em função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, conforme o gráfico. Observe os eixos do gráfico. É um gráfico V por T. Independente da situação, é uma velocidade de crescimento, ou seja, é uma velocidade de aumento, né, de movimento vertical da árvore por tempo. E aí ele vai julgar aqui nas afirmativas a altura, a variação da altura dessas árvores. A variação da altura das árvores é o deslocamento que a árvore vai ter para cima. E aí que vem a dica do Rodrigão. No gráfico V por T, o deslocamento é a área abaixo do gráfico. Agora vem com o Titi, vamos analisar essas áreas. O gráfico A é esse aqui, da plantinha A. Você percebe que esse pedacinho aqui, ó, está em comum entre o A e o B. Tá ou não tá? A diferença vai ser que o B ele tem esse pedaço aqui diferente e o A tem esse pedacinho diferente. A conclusão que eu chego é que o B com certeza é maior que o A. A área abaixo do gráfico B, ela é maior do que a área abaixo do gráfico A. Se a área do B é maior que a área do A, quer dizer que o deslocamento ΔS do B é maior que o deslocamento do A. A conclusão é que a plantinha B ela cresceu mais do que a plantinha A. Vamos avaliar as alternativas? A atinge uma altura final maior do que B. Errou. B atinge uma altura final maior do que A. Acertou. A e B atingem a mesma altura. Errou. A e B atingem a mesma altura. Errou. A e B mantêm alturas constantes entre o instante T1 e T2. E entre o instante T1 e T2, a velocidade de crescimento é praticamente constante. Mas é a velocidade de crescimento. Então elas vão crescer. Elas não mantêm a mesma altura. Tá aí uma listinha de gráficos do Move. Boa demais, hein? Com coisa do Enem, com coisa da FUVEST. Linda! Um beijo pra vocês. E eu fui por aqui.